Bom dia, meu nome é Renato Fugaza e hoje vou apresentar para vocês o nosso painel desenvolvendo o programa de IAM. E com vocês aqui hoje eu gostaria de convidar algumas pessoas bem especiais para poder participar com a gente desse painel hoje. Hoje conosco aqui nós teremos o André Frutuoso, que ele é Head de Arquitetura e Segurança da Informação do Grupo Cosan. O André possui mais de 21 anos de experiência e passou com empresas como Serasa Experian, Embraer e Banco Votorantim. André também é membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados e Founding Member do CompTIA Security Brasil. André, bom dia. Bom dia, Fugaza. É um prazer estar aqui, viu? Participar desse momento aqui para falar desse tema que eu gosto pra caramba. Acho que eu poder contribuir um pouquinho e aprender um pouco mais, né? Porque eu vi que só tem fera aqui participando com a gente. Então será um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, André, com certeza. Gostaria de convidar também para participar conosco hoje o Rogério Yashita. O Rogério Yashita, que ele é Executive Chief Information Security Officer, ele é CISO na COD, e com mais de 20 anos de experiência, passou por empresas como Vivo, a AXA, Itaú Unibanco, Crefisa, Liberty Seguros e Natura. O Yashita também é professor convidado no curso de Segurança da Informação da Unicamp. Tudo bem, Rogério? Bom dia, Fugaza. Prazer enorme estar aqui com vocês, a falar um pouquinho sobre gestão de identidade, que eu considero como uma base de segurança da informação, né? E que eu tenho um pouquinho de experiência e aprender muito aqui com essas feras. Obrigado. Conosco essa manhã também estamos com o Fábio Subiec, que ele é Senior System Engineer na RSA Security ID, que tem mais de 18 anos de experiência, já passou por empresas como IBM, CA e Novell, e ele é presidente do capítulo de São Paulo do ISC. Fábio, bom dia. Bom dia, Fugaza. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que vão participar aqui conosco nesse painel, e muito obrigado também às pessoas que estão nos assistindo agora. Perfeito. E para encerrar ali, com chave de ouro, o nosso painel, gostaria de convidar também o Fernando Foltão. O Fernando, que ele é Channel Account Manager para a Latam da Beyond Trust e já trabalha na área de tecnologia há mais de 33 anos, passando por empresas como a RSA, Checkpoint, Air Patrol, Verint, Transmit Security. Fernando, bom dia. Bom dia, Fugaza. Bom dia a todos que estão aqui no painel e a quem está assistindo também. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui cercado de profissionais tarimbados para falar sobre esse assunto. Excelente. Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer bastante aí também o pessoal do IAM Tech Day pela oportunidade de tratar de um assunto que realmente faz parte dos nossos dias a dias, e aqui são todos entusiastas que gostam muito de falar sobre isso. E até para iniciar o assunto, eu gostaria, André, de direcionar uma pergunta para você. André, por onde iniciar um programa de IAM? Excelente pergunta, Fugaza. Acho que é uma coisa tão, talvez primordial, né, que é a concessão de acesso, mas dentro do ciclo de concessão de acesso, eu falar revisão de acessos, né? Então a gente tem falado muito aí já há alguns anos, para quem atua na área, né? E eu já estava lembrando aqui da minha primeira experiência quando eu comecei a fazer perfilamento de acesso lá em 2001, então já estão aí para mais de 20 anos, né? A primeira coisa a gente foi buscar a fonte autoritativa, né? Que era saber como que o RH mantinha os nossos dados, né? De maneira fidedigna, né? Onde a gente pudesse consumir de fato para que eu pudesse estabelecer o job description e aí sim, dentro do ciclo de vida do usuário, a gente estabelecia a revisão de acesso, que infelizmente, talvez as empresas maiores já tenham uma prática muito comum nisso, mas pequenas e médio porte ainda falham muito nesse aspecto, né? Então a gente precisa saber qual que é a necessidade atual, né? Para quem conhece bastante da norma ISO, né? O famoso need to know, né? De fato saber qual é a necessidade de acesso, para que a gente possa gestionar isso de maneira adequada. Isso ajuda também, inclusive, a eliminar riscos, né, de segurança que estão envolvidos ali no dia a dia, no uso devido, e pode se tornar um uso indevido quando a gente dá mais acesso do que o necessário. Então, eu diria que o pontapé aí, o inicial, para a gente fortalecer e começar a estabelecer um programa de identidade de acesso, é revisitar nosso processo de concessão de acesso, não esquecendo da necessidade primordial, aí, como eu disse, de revisitar o acesso de maneira recorrente. A gente não faz isso somente uma vez, né? Então, a gente precisa estabelecer de acordo com a criticidade, de acordo com as áreas envolvidas. O RH precisa estar na mesa, né? Porque é o RH que vai nos fornecer aí essa base autoritativa para saber quem, de fato, está dentro desse ciclo de revisão,
A gente não pode esquecer dos terceiros, né? Hoje, mais do que nunca, talvez aí nos últimos anos, a gente tem todo um leque de serviços que são executados por terceiros, estão dentro do nosso ambiente. Então, a gente precisa também estender esse processo de revisão de acessos também para terceiros que estão alocados nas dependências, e aí no mundo como é hoje, né, virtualmente trabalhando de maneira remota, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Então, acho que para a gente iniciar essa conversa aí, vamos falar recorrentemente dentro do programa de identidade de acesso, de concessão de acesso. E aí muita gente levanta a mão, pô, mas eu não tenho ferramenta. Talvez melhorando o seu processo, né, de revisitar os seus acessos, junto com o RH, junto com outras áreas específicas aí dentro da organização, já é um belo de um início para a gente começar aí a gestionar acesso de maneira devida e adequada, também, inclusive mitigando riscos e seguranças associados a esse tema. Perfeito, André. Na verdade, concordo com você em número, gênero e grau, né? Talvez a gente conhecer primeiro ali o nosso ecossistema, conhecer ali o ambiente que a gente tem, onde estão os nossos problemas, os nossos desafios, com certeza é o primeiro passo para começar a implementar de forma efetiva um programa de gestão de identidades dentro da companhia. Agora, esse programa a gente sabe que ele não é fácil, né? A gente passa por diversas situações. E Ashita, você que tem bastante experiência no tema, pode compartilhar com a gente um pouquinho os principais desafios aí que você já viu na tua carreira, que você passou ali para conseguir, de fato, implementar um programa de IAM efetivo? Legal. Desculpa. Legal. Acho que aqui o André trouxe um ponto importantíssimo, né? Em geral, nós começamos com a tecnologia. Acho que a tecnologia, no final, ele acaba sendo o meio para o fim do processo e não o começo. A gente precisa realmente ter um mapeamento dos processos, ter qual que é a dor realmente que nós queremos resolver com o IAM. Qual que é os stakeholders envolvidos, quais são os sponsors desse projeto, para conseguir mapear quais são os processos principais que nós queremos resolver. Sem isso, nós vamos ter diversas dores no meio do projeto, do programa, porque vamos ser realmente uma área que vai trazer ou uma ferramenta nova, né, sempre focada em tecnologia, em algo muito mais tecnológico do que atender um processo, e a gente não vai conseguir implantar um programa. Esse acho que é o grande ponto mesmo de virada do desafio, do problema que nós encontramos. Né? Essa eu imagino que seja a causa raiz na maioria dos nossos problemas. Mas além desse problema de conseguir mapear o seu principal sponsor do seu projeto e atender a dor que ele tem para atender o IAM, nós temos realmente vários problemas, desafios grandes que são de tecnologia. Nós temos muitos sistemas legados, em geral, que atrapalham a implantação de um IAM. O IAM hoje, em grande parte, está preparado para uma implementação já em cima de APIs, de OAuth, ou SAML, e sistemas legados muitas vezes não têm essa preparação. Então, já na própria tecnologia, nós temos esse problema de conseguir mapear todos os sistemas legados, conseguir identificar todas as soluções que existem e integrar isso com o sistema. Esse é um desafio gigantesco tecnológico. Falei de tecnologia, tem parte de processos, realmente, né, que você precisa mapear os sponsors, os processos que têm as dores principais, e alinhar esses processos que o André comentou de IAM, como concessão, revisão, desligamento, transferência, uso, esses processos básicos do IAM, à necessidade de negócio, ao processo de negócio. Esses processos de IAM, eles precisam estar alinhado, atendendo a necessidade do negócio, seja em aumento de velocidade, em aumento de confiabilidade. Esse link entre requisitos técnicos e requisitos de negócio também é um desafio muito grande você conseguir fazer. Não é trivial você conseguir implementar um sistema atendendo a necessidade do negócio, porque se você perguntar para o sponsor do negócio, ele vai querer que quer uma solução rápida, confiável e que nunca erre. Né? E não adianta, você não tem solução que nunca erre, porque a base autoritativa, como o André comentou, vem errada, porque o sistema não está com a integração correta, tem N motivos de dar errado. E ter esse link, essa colaboração, essa compreensão de todos os lados é importante para não entrar nesse desafio mesmo, nessa briga que não tem ganho, só tem perde. E já meio que linkado a tudo isso também, a parte de pessoas. Você precisa mudar a cultura das pessoas dentro da empresa.
né? E aí também é difícil. Não é um desafio simples mudar a cultura, fazer com que as pessoas entendam o seu papel dentro desse fluxo, seja como aprovador, revisor, operação, cada um tem o seu papel dentro do fluxo de gestão de identidade. E mudar a cultura, mudar a filosofia que sempre funcionou, também não é trivial, não é fácil. Eu acho que são esses grandes desafios que nós temos ao implantar um programa de AM, né? Tecnologia, se adequar a todas as tecnologias possíveis, conseguir mapear todos os processos e atender a necessidade do negócio, e mudar a cultura, mudar o jeito de trabalhar das pessoas. São os 3 principais desafios que eu vejo na implantação de um programa de AM. Perfeito, Rogério. É bem interessante você ter citado isso, porque o programa de AM, ele na verdade é um programa que ele é transformacional, né? Ele acaba passando ali por toda a empresa, por diferentes áreas, e ainda mais no momento que a gente vive hoje de transformação digital, a velocidade que isso é demandado ainda de uma área de gestão de identidade, de uma área de AM, de conseguir conciliar todas as coisas, seja para autorizar um acesso, seja para dar acesso privilegiado, para uma autenticação, seja integrar uma aplicação nova, realmente é um grande desafio. Mas eu diria que tem 2 áreas que elas são bem envolvidas nesse processo. Eu diria que a área de recursos humanos e a própria área de tecnologia, com isso que você acabou de falar. E aí, Fábio, pegando um pouquinho esse gancho, queria te perguntar, como fazer para conseguir engajar essas 2 áreas, a área de recursos humanos e a área de tecnologia também, e conseguir avançar com o programa de AM? Pois é, Fugazza, você mesmo explicou que é um projeto complexo, né? Por isso que a gente já chama programa. A gente sabe que é um programa de longo prazo, tem empresas que levam 3, 5, tem empresas que levam até 7 anos para terminar, concluir a sua implementação, né? E como destacou o Yashita, né, você precisa ter o engajamento de todas as pessoas com processos e tudo mais. A área de recursos humanos, como destacou o Frutuoso, é onde nós vamos buscar essas informações, as fontes autoritativas, né? E não só a área de recursos humanos, às vezes um departamento que cuida dos terceiros, dependendo da empresa, tem muitos terceiros, ou uma área de clientes, a área comercial, que hoje o IAM passou a gerenciar também clientes, né? Então, às vezes você vai ter que falar com a área de negócios para buscar os dados dos clientes e trazer para dentro do programa de IAM também. E a gente não consegue fazer isso sozinho, sem envolver também a área de tecnologia. Então, a ideia dentro desse programa, normalmente o programa ele é liderado pelo time de segurança da informação. Com raras exceções, algumas empresas deixam a área de tecnologia cuidar do IAM, mas, de maneira geral, é a área de segurança que lidera esse projeto. Então, às vezes, a gente sabe que dentro da empresa tem aquela competição natural entre outros projetos, né? E aí uma área de segurança vindo com controles, vindo com auditorias e tudo mais, o pessoal de tecnologia não se engaja tanto, porque, ok, é um projeto de segurança, não é o meu projeto, eu vou cuidar aqui da minha área, do meu sistema aqui. Então, a ideia seria mostrar os benefícios que o projeto de IAM vai trazer para essas áreas, de recursos humanos e de tecnologia, mostrar que as coisas vão ficar mais fáceis depois que o projeto estiver em prática, e como que aquilo vai mudar no dia a dia deles. E com isso, você trazer esse time para o seu lado. Então, por exemplo, a área de tecnologia, o que eu costumava fazer quando trabalhava na área de serviços, é conversar com o time, mostrar, olha, a partir da implementação desse processo, você não vai precisar mais cuidar de usuários, nem de acessos, porque isso tudo vai ser gerenciado pela área de segurança. Mas como que eu vou fazer isso? Qual que vai ser o processo? Então, mostrar, por exemplo, escrever um cookbook para os desenvolvedores. Olha, agora as aplicações você vai ter que integrar dessa maneira para que permita a área de segurança gerenciar esses acessos, esses privilégios, né? Processos novos, conversar com o pessoal, fazê-los entender como que esse processo novo vai entrar, que não é uma imposição, né? Muitas vezes o time de segurança vem impondo de cima para baixo, né? Top-down, a área de segurança vem trazendo esses recursos.
Então, a ideia é que a gente possa conversar, mostrar a eles que teremos vantagens de ter esse programa implementado e facilitando a vida de muitos deles, né? Então, trazendo o time junto é a maneira mais ideal, o melhor para ter sucesso dentro do seu programa, e nesse programa que é de longo prazo, com muitos recursos envolvidos, e que normalmente todo mundo fica de olho, né? Um projeto grande, todo mundo fica de olho querendo que dê certo, mas algumas pessoas às vezes vão falar assim, tomara que não vá muito bem e tudo mais. Então, você trazendo essas pessoas, todo mundo vai querer o sucesso do projeto, porque eles fazem parte, não são apenas contribuintes esporádicos, né? Perfeito, Fábio. E você tocou num ponto bem importante, né? Um programa de IAM, ele também é um programa de segurança, né? E por isso que as áreas de segurança, elas estão à frente de muitos desses programas nas empresas, e é um dos pontos principais também que a gente visa endereçar com esse tipo de programa. Fernando, falando um pouquinho sobre isso, como é que o programa de IAM ele pode contribuir, com a segurança, principalmente ali na questão de um tipo de usuário bem específico, a gente sabe que são os usuários privilegiados? Bom, Fugazza, a prática de gestão de identidades ela é composta por várias disciplinas, né? Você tem a parte de governança, que é o provisionamento, a revisão dos acessos e tudo mais. Você tem a área da gestão da identidade, então, múltiplos fatores de autenticação, você tem aquele monte de acessórios, né, para garantir que você vai validar que uma pessoa é ela mesma, e inclusive analisando o contexto de login, toda aquela coisa. Mas existe uma outra parte desse acesso que é o privilégio, né? Então, a partir do momento em que você dá uma credencial para um usuário, aquela credencial é a chave para ele fazer as coisas que ele precisa no trabalho dele. Uns poucos anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, era bem fácil diferenciar um usuário privilegiado de um usuário comum. O usuário comum era aquele cara que podia acessar alguns aplicativos, e esses aplicativos tinham um login próprio, né? E o usuário privilegiado era o administrador da rede. Então, você tinha um universo relativamente conhecido desses usuários, com um certo grau de confiança nas pessoas, né? E isso era suficiente para a maioria dos negócios. Só que com o crescimento e a evolução dos acessos de rede, dos sistemas, a transformação digital, que é um negócio que acelerou muito nos últimos anos, mas não é novo, né? Ele vem de muitos anos atrás, cada vez mais sistemas interagindo e se tornando a base dos negócios, né? E a partir disso você tem a identidade como principal chave para determinar o que cada um pode fazer. Então, hoje em dia, qualquer um é um usuário privilegiado em algum nível. Você pensar no carinha do helpdesk, ele tem privilégios para fazer o que ele precisa, que são diferentes do usuário que é aquele super administrador do CRM da empresa, que é diferente do usuário dos recursos humanos, que tem acesso a certas bases de dados que outros não têm. Então, todos somos usuários privilegiados de alguma forma. E se a empresa não fizer uma boa gestão desses privilégios sobre as credenciais, ou seja, esse passo além da governança e da gestão da identidade propriamente dita, existe uma grande chance de que uma credencial dessa pode ser roubada por um hacker, usando uma multitude de métodos, né? Desde engenharia social, o roubo através de phishing, que é um dos mais comuns, se não o mais comum, né? Ou explorando uma vulnerabilidade de sistema e ganhando acesso a um sistema mesmo sem ter uma credencial. Enfim, existem várias formas que um atacante pode conseguir uma credencial. Só que se ele consegue a credencial e essa credencial simplesmente tem privilégios para fazer coisas, é muito provável que o hacker use essa credencial para fazer o ataque, para conseguir fazer o que ele queria. Então, é muito importante as empresas entenderem que existem várias ações que têm que ser tomadas especificamente sobre os privilégios para garantir que isso não aconteça. A primeira delas é uma coisa que muitos negócios ainda não se deram conta, né? Você não deve deixar credenciais de administrador largadas na rede, largada no ambiente. Por exemplo, você vai lá e provisiona uma nova máquina virtual para ser o host de um pedaço de uma aplicação nova ou de um laboratório. De fábrica, essa máquina já vem com uma credencial de administrador
e se ninguém for lá e deletar essa credencial ou mover ela para dentro de um cofre, ela vai ficar dando sopa para o atacante. O atacante entra, faz um discovery na rede, encontra essa credencial e usa ela para escalar seus próprios privilégios e expandir o ataque, né? Uma análise recente aí desses grandes últimos ataques de ransomware mostra que 100% deles o atacante fez uso de privilégios que estavam em credenciais que ele encontrou na rede. Tá? Então, essa é a primeira melhor prática, não deixar credenciais privilegiadas sem administrar dentro de um cofre de senhas com um framework, né, de segurança para isso. Mas você tem mais coisas. Então, por exemplo, quando eu faço login na minha máquina, se eu tenho algum privilégio na minha credencial, esse privilégio vai ser associado a essa sessão e tudo que eu fizer na máquina, meu privilégio deixa ou não deixa fazer. O problema é que se o hacker estiver monitorando a minha máquina, ele rouba esse privilégio durante a sessão, né? E ele faz mau uso dele. Então, existe uma outra melhor prática que é reconhecida aí pela indústria, né? Que é o que eles chamam de least privilege, o menor privilégio, que é parte de uma estratégia de zero trust relacionada a privilégios. Então, o correto é que o usuário não tem privilégios durante uma sessão, seja ela local numa máquina ou num servidor, né? Para um administrador que está gerenciando um servidor remotamente, por exemplo, e até no acesso remoto de usuários de home office, de terceiros, né? Como o Frutuoso comentou aqui no começo, que estão trabalhando em casa e tem que acessar o sistema do contratante dele, né? Para fazer um trabalho. Só que se ele tem um privilégio durante a sessão e essa sessão tiver sido roubada por um atacante, o atacante está livre para fazer o que quiser. Então, dentro do que a gente considera a prática de gestão de privilégio, de gestão de identidades, de IAM, a gente tem que considerar todas essas disciplinas, né? A gestão de identidade, a governança dela, os fatores de autenticação, validação de usuário e também a gestão do privilégio, que passa a ser aí um fator de sobrevivência para os negócios se blindarem contra os ataques mais sofisticados e que mais estão impactando financeiramente as empresas do mundo inteiro, né? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, não tem como ser omisso, né, nesse assunto de gestão de acesso, de identidades hoje em dia. Agora, a gente falou sobre várias coisas, vários aspectos diferentes ali do programa, de acesso privilegiado, de vários pontos. Para tudo isso, a gente precisa de um investimento, né? Hoje em dia, fazer a gestão sem ter tecnologia, sem ter essa parte de processos é complicado. André, talvez esse é um dos grandes desafios que a nossa audiência ali também está. Como a gente conseguir levar e defender, justificar, né, mostrar, sensibilizar a auto-administração, os boards em relação ao investimento necessário para se estabelecer ou até mesmo manter um programa de IAM nas empresas? Ótimo ponto, Fugaza. Eu acho que a gente já tem material suficiente aqui nessa live aqui hoje, né? Mas o que eu costumo fazer, né, é traduzir isso em riscos, né? Acho que se a gente vai para um board executivo aí, e se a gente fala a linguagem de riscos, é muito mais fácil e palpável para que eles possam mensurar e tomar a melhor decisão. Já foi falado aqui, né? Um programa de identidade de acesso, ele custa, tem um preço, que pode ser mais barato ou mais caro, a depender do escopo, a depender, inclusive, do orçamento que está disponibilizado, ou não, né? Que eu acho que talvez é o grande desafio, né? Nem sempre a gente tem disponível esse orçamento para investir aí em identidade de acesso, porque muitos ainda pensam que é algo corriqueiro, é algo da rotina, né? De gestionar acesso, quando que, na verdade, o que tudo que a gente está falando aqui mostra que tem uma grande jornada aí pela frente, né? A gente falou aqui que pode ser 5, 7 anos, dependendo do escopo que a gente queira alcançar, né? E isso é recorrente, né? Então, a prática que eu tenho usado e tem se mostrado eficiente ou eficaz é, de fato, traduzir tudo isso aqui que a gente está falando aqui hoje em riscos. Quando a gente começa a mostrar na visão de riscos, né? O Fontão falou aqui, né? O acesso privilegiado que não é gestionado, né? Posso ter um roubo de sessão, um furto de sessão aí que é acessado por um atacante externo e qual é o impacto que isso pode causar para o meu negócio, aí a história muda completamente, né? Então a gente já começa a falar uma linguagem muito mais próxima da realidade de um board executivo, onde eu tenho um CEO, tenho um CFO, né? Outros executivos aí estão muito
muito na estratégia do negócio, que não conhece toda essa linguagem que a gente está discutindo aqui hoje, que é uma questão mais técnica, né? Então, eu costumo dizer que se a gente traduz isso numa linguagem de riscos, né, fica muito mais fácil, né, para que eles possam tomar essa decisão. Porque olhar o dinheiro pelo dinheiro, né, é fácil falar, oh, será que não dá para fazer o ano que vem? Né? Eu já ouvi isso. Será que a gente não tem outras prioridades? E gestionar acesso da maneira que a gente está discutindo aqui é fundamental para a gente mitigar riscos, né? Então, a gente tem questão de conformidade regulatória, talvez não vai dar tempo da gente falar de LGPD aqui, né? Mas, assim, a conformidade regulatória, quem está em banco hoje, tem um Banco Central aí que nos traz aí vários normativos, né, para a gente diligenciar, né, o acesso de maneira devida dentro da organização, né? Então, eu vim de banco, então eu tratava lá, eu recebia, em média, 20 auditorias para falar de acesso por ano, né? Então, existe uma responsabilidade muito forte nessa questão do acesso no sistema financeiro, mas não é diferente também hoje, né, quando a gente fala de outros segmentos da indústria, por conta da força da lei, né? Então, acho que a gente precisa muito olhar essa questão de riscos, a força regulatória também, porque no final do dia, se a gente não fizer esse trabalho bem feito, não tiver um orçamento adequado para fazer tudo isso que a gente está comentando aqui, existe uma questão de responsabilidade civil, né? Que aí o board executivo, os principais executivos aí, que são aqueles que assinam pela empresa, eles vão ter que prestar conta em algum momento, caso haja algum tipo de issue ou incidente de segurança relacionado com isso aqui, né? Então, acho que, na minha experiência aí, né, principalmente nas grandes empresas, o que a gente tem falado e tem funcionado é, de fato, ter um heatmap onde a gente mostra o calor mesmo do tema, né, não falar de tecnologia, como o Yashita falou, e eu concordo, é do meio para o fim, né, uma vez que a gente já identificou aí tudo que a gente precisa tratar. Tem uma questão que quem está em grandes empresas e sabe disso, e está há muito tempo trabalhando com essa coisa, a gente recebe auditorias externas, e é fato que todos os anos, né, se a gente vacilar, não fizer o dever de casa, a gente vai ter aquele usuário, né, que foi desligado já há alguns meses, está lá com acesso naquele sistema crítico. E geralmente é o que acontece, né? Se a gente for falar com o nosso hall de amigos aqui, colegas, pessoas que estão assistindo nesse momento essa live, tem alguma história relacionada para contar, né? Como que eu resolvo isso? Né? A gente precisa gestionar a identidade de acesso. A gente pode, talvez, contratar um batalhão de gente, e aí você tem que fazer o equilíbrio disso. Eu posso contratar um batalhão de gente, botar lá para fazer revisão de acesso, e só fazer revisão de acesso, e olhando para sistemas críticos, são foco de auditoria, ou eu posso investir num programa recorrente, né, que vai me dar uma diligência muito maior em relação ao risco que eu preciso tratar, que está a questão regulatória, e tem a questão aí de responsabilidade civil também perante a legislação, né, e a depender do segmento da indústria, tem uma força de lei muito forte também, né. Mas não podemos esquecer, né, a LGPD chegou e chegou para ficar, a gente tem feito muito trabalho em relação a isso, né, os DPOs aí que estão junto com a gente nesse trabalho recorrente aí e desafiador, tem muita história para contar relacionada à proteção de dados, no que consiste acesso privilegiado, a revisitar acesso indevido, né, ou acesso que é deixado sem revisitar o acesso em bancos de dados. Então, isso tudo, se a gente transformar e tudo que a gente está falando aqui, né, sendo um pouco repetitivo na questão de risco, né, é a linguagem que funciona, é a linguagem que a gente consegue sensibilizar os executivos, e aí a gente consegue, talvez, facilitar esse caminho aí para buscar um orçamento que seja adequado para implementar esse programa. Perfeito, com certeza. Abordar os aspectos de segurança, de riscos, como você muito colocou, é essencial, né? Trazendo para o executivo, talvez entendendo o valor que aquilo está trazendo para o negócio, até mesmo o retorno que aquilo pode trazer, eu acho que também é essencial, né? Um programa bem implementado, ele acaba trazendo retorno para a empresa que você consegue até investir em outros aspectos. Agora, uma das maneiras talvez a gente conseguir trazer valor também para as empresas é sempre verificar e acompanhar o que tem de novo, né? Às vezes, não como fim, mas um meio da gente conseguir atingir esses objetivos são tecnologias, e muitas delas são tecnologias que são emergentes. E aí eu queria perguntar para o Fábio ali um pouco como acompanhar isso e como, de fato, separar o que faz sentido para trazer isso para dentro do meu programa. Como você faz isso, Fábio? Bom, pois é, Fugazza. Se a gente olhar
os projetos de IAM de 10 anos atrás, né, todos aqui nós, como você comentou no início, né, temos bastante experiência, né, de IAM. Se a gente pegar 10 anos atrás, a gente não tinha metade das tecnologias que nós temos hoje, né? Então, o time que vai fazer um projeto de IAM hoje, em 2022, ele tem que se atentar a essas mudanças que ocorreram, né? Nós temos hoje funcionários trabalhando dentro da empresa que não tem mais sequer o laptop, ele trabalha exclusivamente com um tablet, um dispositivo móvel, né? E com isso também, esses dispositivos trouxeram tecnologias que podem ser utilizadas em nosso favor. E a gente deve utilizar essas tecnologias, como, por exemplo, o reconhecimento facial como método de autenticação, ou a impressão digital como método de autenticação, que esses dispositivos trazem por padrão, né, por standard. Então, a gente pode utilizar esses métodos também dentro do nosso programa de IAM para melhorar a nossa identificação desse usuário, né, uma vez que ele já também não tem mais perímetro, né, o Fontão citou aí o Zero Trust, o Zero Trust fala muito sobre isso, né, que o usuário ele não está mais dentro do contexto da sua empresa. Antigamente, o usuário, ou ele estava dentro da empresa ou ele estava fora através de uma VPN. Ele usava um dispositivo, um laptop, por exemplo, da empresa, que era padronizado. Então, você já sabia o que esperar daquela máquina e a segurança aplicada ali. Hoje em dia, com o Bring Your Own Device, você não sabe sequer a marca do dispositivo que ele está utilizando, você não sabe o hardware. Então, você tem que se adaptar e utilizar da melhor maneira possível. Então, hoje, as soluções de identidade, elas têm como detectar o dispositivo que o usuário está utilizando, as capacidades que esse dispositivo tem. Então, se ele tem reconhecimento facial, reconhecimento de impressão digital ou o quê, e utilizar isso dentro do seu processo, né? Nós temos que garantir que esse usuário, esteja ele onde estiver, ele pode estar dentro da sua empresa, mas ao invés dele conectar o Wi-Fi da empresa, o usuário prefere utilizar o 3G. Então, ele não sabe, mas ele está expondo a empresa em risco, fazendo uma conexão externa para acessar um recurso que está ali dentro da empresa. Então, nós temos que conscientizar esse usuário das coisas que ele pode ou não utilizar esses recursos que já estão à mão dele, né? Antigamente, para a gente colocar uma autenticação com certificado digital, não sei se vocês se recordam, mas era um problema grande, né? Você tinha que prover leitores de impressão digital, leitores de smart card, para poder usar um método de autenticação diferente. Então, hoje está muito mais facilitado. E como você não sabe aonde está esse usuário, ele pode estar da casa dele, de um outro país. Uma coisa que até o Yashita trabalha bastante, que é a validação desse usuário, o contexto desse usuário. O Fontão até citou isso também, né? Então, você também tem que avaliar o contexto desse usuário e adaptar o método de autenticação a esse contexto, né? E o Yashita pode falar um pouco mais sobre essa avaliação, né? Como que funciona, Rogério? Legal. Eu vejo algumas soluções bem interessantes, né, que fazem a autorização do usuário baseada no risco. É criado um score de risco em cima do comportamento, da ação dessa pessoa, ou até mesmo da funcionalidade que ele está tentando acessar. E em cima desse risco é pedido um outro fator de autenticação, é pedido uma outra prova de vida da pessoa, né? Isso é comum a gente ver como pessoa mesmo, pessoa física, no nosso dia a dia em bancos, onde você, para fazer algumas transações mais críticas, ele pede uma outro fator de autenticação. Isso eu acho uma evolução fantástica que é em cima da tecnologia que nós temos hoje, e eu vejo que nós temos uma gama hoje de soluções já muito robustas e maduras que conseguem aplicar inteligência artificial, algoritmos de machine learning, para ver não só o comportamento do usuário dentro de um contexto, mas também outras informações do computador, do laptop, do device, que ajudam a identificar se é uma possível fraude, se é uma possível impersonalização, né, ou algum roubo de credencial.
Existem hoje no nosso dia a dia, no celular mesmo, além do device de autenticação que ele mesmo tem, uma série de outras informações dentro do próprio device que podem ajudar a você identificar se a pessoa que está se autenticando é a pessoa mesmo. Isso seguindo já alguns preceitos da LGPD, de comportamento, né, obviamente, dentro da legalidade, mas você tem essa gama muito grande de dados que juntos, né, dados provenientes de várias fontes, de IoT, de celular, câmeras, etc., mas que juntos conseguem te dar um score, uma validação de autenticidade da pessoa muito mais forte e muito mais consistente, tá? E isso vai extrapolar, né, com o uso de novas tecnologias, o 5G que está chegando, nuvem que é muito usado, né, que já não é uma nova tecnologia, mas que ainda a gente não usa todo o potencial dele. Então, dentro desse potencial de todas as soluções que existem, acho que essa vai ser a grande nova tendência, né? Não só usar usuário e senha e tokenzinho, mas conseguir incorporar nessa análise comportamento, outros fatores, outros dados que a gente consegue extrair do device, do comportamento da pessoa, de N outros fatores. Juntar tudo e extrair a inteligência. Acho que esse vai ser o próximo grande passo. Já tem grandes soluções trabalhando nesse sentido, já estão num nível de maturidade muito boas. Acho que agora é mercar e fazer funcionar e testar e estressar essas soluções. Legal, excelente, excelente. Bom, pessoal, infelizmente a gente já está chegando ali no finalzinho do nosso tempo. Foi muito proveitoso, pude aprender muito com vocês mais uma vez. Um prazer enorme em revê-los aí, amigos, pessoas conhecidas de longa data. Queria passar um tempinho para vocês aí, passar uma mensagem final, se despedir do pessoal aí que está nos acompanhando hoje no IAM Tech Day. Fernando, quer começar? Opa, certamente. Agradecer ao pessoal do IAM Tech Day pelo convite, pela participação. Identidade é uma disciplina complexa, tanto que ela tem um mundo próprio dentro da segurança da informação. Como o Fábio comentou aí, ela envolve vários departamentos do negócio, né? Não só o pessoal de segurança, mas TI, recursos humanos e o próprio core do negócio. Então, merece muito carinho, muita atenção, e as empresas, como o Ashita comentou no começo, deveriam tratar a identidade como a base de toda a estratégia do negócio, né? E construir todo o resto ao redor disso, e isso facilitaria muito a vida dos executivos, donos dos negócios. Essa é a minha dica aí. Obrigado, Fugazza, por mediar esse painel, e obrigado a todos os colegas aí pela excelente discussão. Legal, bacana. André, quer passar uma mensagem final com o pessoal que está nos assistindo aí? Quero, obrigado, Fugazza, de novo. Yoshita, Subieg, Fontão, prazer estar aqui com vocês nesse painel. Como eu disse no início, sempre aprendendo, né? Quando a gente fala de um tema aí que, apesar de ser um tema já antigo, né? É um tema que está sempre se renovando por conta da necessidade aí de tanta coisa que tem acontecido nesse mundo pós-pandemia, principalmente. Eu acho que eu quero ser repetitivo aqui de novo, né? Fala de não deixem de fazer um programa de gestão de identidade de acesso sem envolver recursos humanos, né? Eu acho que na minha vida eu aprendi isso, né? O Subiec ressaltou isso, o Fontão também, o Ashita sabe muito bem como é isso no dia a dia, né? Então, se a gente não envolver recursos humanos, está fadado a insucesso. Ou vai ser muito mais difícil e complexo conduzir esse tema que já não é fácil, né? Então, isso vai nos ajudar, inclusive, a levar esse tema de maneira muito mais organizada, né? E respaldada para o board executivo para a gente alcançar essa aprovação desse programa, tá? Obrigado aí a todos que nos acompanharam e ficaram aqui até o final com a gente. Espero que tenha sido proveitoso. E vamos em frente, gente. Esse tema é complexo, mas quando a gente vê os frutos disso acontecendo, tudo isso que a gente está falando aqui faz toda a diferença e a maturidade de segurança vai lá para cima. Obrigado, gente. Show, André. Fábio? Obrigado aí, Fugazza, pela mediação, ao IAM Tech Day pelo convite, e a todos aqui que participaram comigo nesse debate, e também para você que está aqui nos assistindo. Provavelmente, se você está assistindo essa apresentação aqui, essa discussão, é porque você tem um programa de IAM ou pretende realizar esse programa de IAM dentro da sua empresa. Bom, não é um bicho de 7 cabeças, como você viu aqui, mas é bastante importante que você
adquira, pegue experiência com pessoas que já viveram esse processo. Como a gente citou aqui, é um projeto longo, não vai ser rápido e indolor, vai impactar diretamente a empresa em diversas áreas, não só tecnologia, não só... Você vive diretamente com o usuário. Então, a dica final aqui que eu posso passar existem diversos pontos que você deve prestar atenção, divulgar isso, comunicação do seu projeto, do seu programa dentro da empresa tem que ser um fator de sucesso para que você possa ter sucesso no seu programa e concluir ele completamente, né? Então, cuide bem da comunicação, estruture bem, planeje bem e conte com o apoio de fornecedores, de consultores do mercado e da experiência, aí, como você está aqui hoje buscando experiência com outros profissionais. Excelente. Yashita? Poxa, implementar o IAM realmente não é um bicho de 7 cabeças. Ele passa por diversas fases que acho que todos aqui já passaram, vivenciaram, desde trabalhar com tecnologias mais arcaicas, antigas, legado, com tecnologias novas, como a gente comentou. É um mundo muito grande e extremamente prazeroso, que você realmente vai aprender muito trabalhando com IAM. E, assim, eu não tenho mais nada a acrescentar, além do que essas feras todas comentaram aqui. Só tenho a agradecer à organização do IAM Tech Day, Fugaça, André, Fernando, Fábio, muito obrigado. Aprendi muito aqui com vocês. Excelente, muito obrigado. Obrigado pelo Pablo, pelo Alfredo aí, por abrir o espaço para a gente, por dar essa oportunidade para a gente poder discutir sobre a IAM, que é a coisa que a gente vive no nosso dia a dia. E, pessoal, por favor, continuem acompanhando aí o conteúdo do IAM Tech Day, que a gente tem muita coisa boa ali, muita coisa ali para poder discutir. A gente se encontra numa próxima. Muito obrigado. Tenham um bom dia.